Oi, vamos reagir aqui a um assunto um tanto quanto polêmico, que é a palmitagem. O que vocês acham desse assunto? Eu tô assim animada pra reagir. Esse é o canal do Ale Garcia, então já curta, comente, compartilha você que está assistindo esse corte. E esse vai ser um dos poucos cortes curtos que foram feitos no dia de hoje, na live Dark Room, tá? Essa live ela acontece em qualquer momento, em qualquer horário, então fiquem de olho no meu Instagram, @darkcinnamon, exatamente como tá no nome aí do YouTube. Ou lá nos canais do Discord do PU69, tá? Partido Lobista, que tem grupos de estudo, lá tem toda uma organização para você que quer estudar, quer se radicalizar, quer entender. E também no canal do Discord da Poesia, é onde eu anuncio minhas lives, tá bom? Bora botar, porque já tá tarde pra tá botando tão devagarzinho assim. Ai, bota. Deixa eu botar. Opa, silenciei um homem, desculpa. Ou vice-versa. E em muitos filmes e séries, assim como na vida real, isso ainda é um problema. Mas também é uma forma de revelar o que a sociedade muitas vezes tem medo de dizer. O cinema e a televisão têm usado o romance interracial na tela como uma forma de explorar a nossa relação que está em constante transformação com o racismo. De I Love Lucy até Febre da Selva, Lentes de Amor, nós atravessamos muitas representações cautelosas dos romances interraciais para melodramas mais politizados que encaram eles de frente, até histórias mais recentes em que a raça é apenas uma entre as várias complexidades do amor. I never ended up with someone who wasn't black, you know? Totally. Me and Jamal are always talking about how we're not each other's types, but I don't know, it works. Só que, mesmo com o cinema e com a TV normalizando cada vez mais os relacionamentos interraciais, esse ainda é um tipo de relação muito singular, muito significativa na tela, e uma parte essencial da nossa conversa cultural. Do they know I'm black? No. Should I? As histórias sobre relacionamentos interraciais, elas costumam cair, no meu ponto de vista, em 3 categorias principais. Na primeira, o relacionamento ele representa um desafio para a família ou a comunidade. One of your own kind, stick to your own kind. Já a segunda categoria, ela adota uma abordagem que eu chamo de daltônica, refletindo uma crescente aceitação na vida real, mas ignorando os preconceitos que ainda complicam esse tipo de relação. I know you're deflecting by making jokes about how high. It's not a joke, I'm a legit snack. Agora, a terceira categoria, ela busca, eu acho que, um meio termo em relação a isso. Ela encara os preconceitos, mas também normaliza a relação. E ainda assim, traz complexidade necessária a Gente, personagens que poderiam Menine. ser reduzidos apenas à cor das suas peles. It's unbelievable that we live. Opa, bem-vinda, MNN, diretamente da live de Sassa Motema. Ele adora falar teu nome, cara. Não aguento. MNN. Desculpa, tá, MNN? Mas seja bem-vinda. Se aconchegue, estamos falando de palmitagem. Por que estou falando de palmitagem? Por que estou fazendo tantos react? Que eu vou ficar um tempinho fora, gente. Meu aniversário tá chegando. E eu acho que eu só vou botar uns shorts de vez em quando, tal, mas corte, live, corte eu vou reciclar daqui, né? E agora a gente está falando sobre um assunto polêmico que é a relação interracial, como isso é representado na cultura pop, né? In a city where our ancestors passed through Ellis Island. Mine didn't. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ale Garcia e essa é a minha análise sobre como diferentes representações de relacionamentos interraciais na ficção, ainda que partam de perspectivas diversas, conseguem contribuir para ampliar o nosso olhar sobre raça, sobre afeto, sobre poder. I'm sorry if I can't be your Nubian prince on my black horse, ready to take you back to Zamunda. It's not a real African country. Can I at least get a little credit for a solid coming to America reference? E é importante dizer aqui, os exemplos que eu vou usar, eles vêm de produções norte-americanas. Só que mesmo com esse contexto, que ele é bastante específico, para mim essas histórias reverberam por aqui. Porque o Brasil, apesar da sua narrativa de democracia racial, também carrega em seus afetos as marcas do racismo estrutural. E é justamente ao observar como o cinema
como a TV lidam com esses temas em outros lugares, que nós conseguimos refletir sobre como nós seguimos repetindo, naturalizando ou até apagando essas mesmas tensões por aqui. 1967 foi o ano que marcou a estreia de Adivinha Quem Vem para Jantar, dirigido por Stanley Kramer. Nele, uma jovem branca, vivida por Catherine Houghton, apresenta à família o seu noivo negro, interpretado pelo então astro Sidney Poitier. Sidney Poitier, mano. Porra. He thinks you're gonna faint because he's a Negro. A campanha em torno do filme usou a seguinte frase: uma história de amor dos dias atuais. E o lançamento do filme, ele não poderia ter sido no momento mais oportuno. O casamento interracial ainda era ilegal em Esse é um contexto importante, gente. Estados Unidos, casamento interracial era ilegal, né? Desde a abolição, era uma forma até de proibir que o homem negro tivesse a mulher branca como propriedade dentro do casamento. Contexto: escravidão. Vamos lá, todos eram bens móveis, certo? Escravizadas, né? As pessoas escravizadas eram bens móveis. Houve o projeto abolicionista. E com esse projeto abolicionista, para que pudesse começar uma nova era ali, que seria considerado o início do capitalismo, foi a Revolução Industrial e tudo mais, houve uma série de normas e medidas sociais para que essas pessoas negras não se revoltassem, não se organizassem e seguissem um padrão moral de comportamento. E isso incluía não ter relações interraciais, já que vocês estão libertos. Se um homem branco fosse casar com uma mulher negra, seria como violando essa lei abolicionista, né? Contexto Estados Unidos, tá? E é muito engraçado, né? Retomando lá o que o Naziris falou, né? Da mulher propriedade, né? A mulher propriedade. O casamento, ele é uma negociação, tá? Sendo que durante muito tempo, realmente a mulher era considerada propriedade do homem. Isso significava que o homem tinha direito sobre o corpo da parceira. Isso até pouquíssimo tempo, né, gente? Eu não tô falando de Afeganistão, não tô falando de Irã. Tô falando de Brasil, né? Onde tinha aquela lei da legítima defesa da honra e tudo mais. Mas voltando ao contexto dos Estados Unidos, se um homem negro se casasse com uma mulher branca, era considerado um crime. E vice-versa. Se um homem branco casasse com uma mulher negra depois da abolição, é crime. Era um crime, tá? Passível de prisão perpétua. E quando na questão do homem negro, o homem negro ele estava em disputa pelo poder com o homem branco, por questão do gênero, tá? A mulher branca ela era vista como pura, como símbolo de pureza, tanto que a mulher branca ela tinha todo o ordenamento para casamento, ela tinha que casar virgem. A mulher negra ela não tinha direito à família, tá? Mas a mulher branca tinha aquele contexto todo da virgindade, da pureza, ela só podia sair de casa com o casamento. E quem faz esse resgate da mulher branca para o casamento, para a sua emancipação da família, para ser uma propriedade do marido, é o homem branco. O que acontece? Se fosse permitido um homem negro casar com uma mulher nesse contexto, seria como se uma pessoa negra, um homem negro, possuísse uma mulher branca. E isso era visto como ilegal. Uma pessoa negra não pode nem ir contra a pessoa branca e nem possuí-la. Tá? Na questão do gênero, o homem negro não poderia possuir uma mulher branca como propriedade no casamento, que a mulher branca era vista como isso. Ao mesmo tempo, toda aquela revolução, toda aquela luta, né, para a mulher ter direito ao voto, só que, de novo, que mulher que estava lutando para ter direito ao voto, quem ia ter direito ao voto?
Ai, que delícia, Meniene. Bem-vinda. Filme brasileiro Era Uma Vez, nunca vi. Ué, tá impressionada comigo, Meniene? Ai, é que você sempre escuta assim a minha voz, mas eu vou botar assim bem devagar. Boa noite, Vinícius, colunas tá. Quarta. Caramba, tá aqui até desse tempo? Que isso? Não tá, não. É que hoje eu tô botando sem parar, gente. Hoje eu tô compulsiva. Vamos botar. Vambora. 16 estados dos Estados Unidos até apenas 2 semanas depois do fim das filmagens. Na época do lançamento, Adivinha Quem Veio para Jantar não era apenas sobre aquela família lidando com um relacionamento interracial na ficção. Would you think it was some kind of cowardice if I told you that no matter how confident you two are, I'm just a little scared? Era como se então a própria América tivesse sendo confrontada com a realidade desses relacionamentos que passavam a acontecer de maneira cada vez mais intensa. Civil rights is one thing. This is something else. O filme foi um grande sucesso comercial, até mesmo naqueles estados sulistas onde o casamento interracial tinha sido proibido por tanto tempo. Ele acabou quebrando também barreiras ao exibir um beijo entre a Hilton e o Poitier, mas também foi criticado por tratar de forma extremamente rasa um tema tão complexo. You're two wonderful people who happen to fall in love and happen to have a pigmentation problem. E grande parte das críticas se concentrou no personagem do Poitier, o Dr. John Prentice, apresentado como alguém praticamente perfeito. You know this fellow you brought home's a very important man. Are you aware of that? I'm wholly Aí aware. Como o próprio aqui. escritor James Baldwin observou, o filme elevava o Poitier a um padrão inalcançável para a maioria dos negros. Apenas Aqui a gente entra no padrão, né, gente? Padrão que é um símbolo da higienização, né? Porque isso é uma síndrome que é um sintoma também, é um resquício colonial. Tudo que é padronização, higienização, organização, limpeza, vem dessa tentativa desse rompimento, né? Período colonial para o que foi considerada a modernidade, aquela caralhada toda. E o personagem do Poitier nesse seriado, ele tem uma fala polida, ele não parece ser um negão, entendeu? Porra, negão do Bronx, caralho 4. Não é, mano. Ele é higienizado, ele tá ali todo limpinho de terno, ele é meio duro assim, né? Ele não... Yo! What's up, nigga? Não é uma parada assim, tá ligado? É higienizadaço. E isso também é um reflexo de que pessoas negras só podem estar dentro de contextos sociais mais altos, são mais embranquecidos a partir do momento que elas se embranquecem de alguma forma. Mas vamos ver se ele vai falar uma porra dessa, como é. Ai, vamos botar de novo. Oh, meu Deus, não sei mais botar. Dessem ser aceitos por brancos. Black people particularly disliked Guess Who's Coming to Dinner because they felt that Sydney was, in effect, being used against them. E Joana, a noiva branca, também não era exatamente uma personagem profunda ou desenvolvida. Ela mais parecia um esboço de uma jovenzinha apaixonada. Mommy, it's John. Infantil, né? Mulher branca infantil. Isn't that a lovely name? E a falta de profundidade dos dois protagonistas, ela acaba tirando essa complexidade que o filme merecia ter. E assim como a Joana, o próprio filme ele evita olhar diretamente para as questões que ele próprio começa a levantar. It's not just that our color difference doesn't matter to her. It's that she doesn't seem to think there is any difference. E curiosamente nesse filme, os pais da Oi, personagem de Joanna, Nunes. interpretados por Boa Katharine noite. Hepburn e Spencer Tracy, eles recebem um tratamento que ele é mais aprofundado do que o dos protagonistas, como liberais assumidos, com ideais supostamente progressistas. She said, my dad is a lifelong fighting liberal who loathes race prejudice and has spent his whole life fighting against discrimination. Então, Até esse conceito de liberalismo é uma casca de banana também. É um assunto complexo.
Porque tem a ver com aquele acordo abolicionista que não era que visava ali, né, parar o sofrimento dos negros e dar dignidade, inserir os negros na sociedade, não era para isso. Esse liberalismo era para outro babado, é o sentido econômico. Sentido econômico que reflete ali em manter a burguesia branca no lugar, né? É esse sentido de liberdade. Você tem a liberdade para se fuder para sempre. É esse o projeto, né? E sempre botar também as pessoas negras enquanto, nesse contexto dessa transição, né? Período colonial para o início ali do capitalismo, que lembrando, colonialidade como protocapitalismo, né? O capitalismo só foi um projeto bem sucedido porque teve escravidão. E aí, durante essa ruptura, muitos acordos aconteceram ali. E agora, eu me perdi no meu raciocínio, mas eu vou continuar botando que vai voltar, gente, que eu me perdi. Às vezes eu vou embora. Eu tenho que começar a anotar o que eu tô falando. Anota o que tu tá falando, pra tu não esquecer, porra. Vai voltar. Já voltou 2 vezes, né? Vocês viram. Eles são obrigados a encarar os seus próprios preconceitos e a sua... Ah, tá. Liberalismo. Por quê? Porque o liberalismo, ele tava ali camuflado, né? De boa ação, com todo um fundo moral, ético e de bondade cristã, mas era só pra criar regras que protegessem a elite privilegiada ali, dos que a gente conhece como senhores de engenho e tal lá, eram os donos da plantation, né? Esse acordo, manter sempre uma burguesia branca no poder. E o que isso tem a ver com supremacia branca? Tudo, porque isso também passa pela nossa subjetividade do fetiche, por exemplo. Essa mulher branca, na representação dessa mulher branca super infantilizada, ela além de ser domesticada, ela é também infantilizada. E isso no imaginário social é como se a mulher branca também ela merecesse essa proteção paternalista. Lembrei, o fio da meada. Porque aí, nesse quesito, a gente tem 2 pessoas que passaram por um processo similar, mas diferente. Por quê? A mulher branca ela era vista como esse objeto que precisa de proteção, cuidado, como se fosse uma criança. Isso também acontecia com os negros, tá? Quando houve essa ruptura, protocapitalismo, capitalismo, os negros eram vistos como indefesos. E aí o discurso abolicionista, mas a gente soltou ele, mas eles não têm condições, tadinhos, de cuidarem de si mesmos. O que a gente vai fazer? Uma reescravização, só que agora acabou o regime escravocrata. Essas pessoas negras recém-libertas iam ser inseridas de novo nesse contexto de sujeição. Só que agora por endividamento. Porque para elas terem, para esse homem preto gerir a família dele, ter um pedacinho de terra ali no fundo da plantation ali, conseguir ter a sua subsistência, ele ia ter que trabalhar para um homem branco. Sem receber, em troco de comer e morar. E aí começou esse processo de sujeição por endividamento, né? Deixa eu ver aqui os chats. Tá, vou botar, galera, calma aí. Passo que esse liberalismo vai caminhando para o neoliberalismo, esse discurso econômico vai se tornando cada vez mais um discurso puramente exata, mas moralidade anda juntinho com o liberalismo e o neoliberalismo, né? Sempre tem um fundo moral para justificar, né? Um individual, que Deus que te deu porque você merece.
Que aí isso vai desmantelando a coletividade, né? Se eu consigo ter um alcance social e consigo ter ali alguns destaques na sociedade, consigo ter alguma passabilidade, porque eu subi socialmente, é muito fácil se ludibriar pelo discurso de eu mereci, porque eu me esforcei. É muito fácil, gente, isso acontece muito. Por que isso acontece muito? Porque a gente é uma cambada de egoísta filho da puta, né? É muito fácil botar pro eu, tá ligado? É claro que eu tenho meu mérito, sim, de não ter desistido de mim mesma, claro. Mas para que eu estivesse cursando uma faculdade, tem uma instituição bancando a minha bolsa. Uma instituição que acredita, né? Nem a instituição, porque aí quando a gente fala instituição é algo, né, meio corporativo, mas tem um grupo de pessoas, tem um projeto ali para sustentar a minha bolsa de estudo. Isso tem a ver com o movimento negro. Eu não tô sozinha. Eu consegui. Nossa, como eu sou demais. Não. Vamos botar, galera. Ninguém consegue nada sozinho, gente. Suas hipocrisias quando esses ideais deles são colocados à prova dentro da própria casa em que eles vivem. Things are changing. I have a feeling they're not changing anywhere else quite as fast as they are in my own backyard. E claro, os medos deles estão mais ligados à opinião dos outros do que à relação em si, como costuma acontecer. I happen to know they wouldn't have a dog's chance. Not in this country, not in the whole stinking world. E o medo de como o mundo vai reagir é um elemento recorrente nas histórias de relacionamentos interraciais. But it's not us. It's everything around us. Principalmente quando envolvem homens negros, que há muito tempo somos alvos de narrativas racistas sobre o perigo que nós representamos para mulheres brancas. O filme O Nascimento de uma Nação, de 1915, reforçou exatamente o tipo de história. Nascimento de uma Nação, que foi o vídeo, ele foi estreado na Casa Branca e ele foi o berço da ideologia dos 3K, né? E é por isso que a gente fica falando, não ria com 3K, né? Porque esse filme, Nascimento de uma Nação, é criminalizando o homem negro por estuprar uma mulher branca e linchamento público. Então esse lugar do homem negro enquanto o que está violando e roubando a inocência da mulher branca, tá? E tiveram muitos linchamentos, muito homem preto sendo caçado, caça mesmo, tá? Sendo caçado e linchado em público por falsas acusações de mulheres brancas também. Porque isso ocorria. E vamos botar. História que muitos brancos queriam contar sobre a Guerra Civil e o que veio depois. Tem uma cena famosa em que uma mulher se joga de um penhasco para não ser estuprada por um criminoso negro. Agora pega outro filme, Febre da Selva, do Spike Lee. O caso entre o Wesley Snipes e a Annabella Sciorra inflama toda uma comunidade. O pai dela a agride. O pai dele o repudia. Still got to fish in the white man's cesspool. I have nothing but contempt. Pessoas desconhecidas os insultam na rua em público. I can't even believe you brought her stringy hair ass up here to eat. E eventualmente, até a polícia se envolve. O filme é dedicado a Yusuf Hawkins, um jovem negro assassinado em 1989 após rumores de que estaria se relacionando com mulheres brancas. E parece sugerir que o mundo simplesmente nunca vai aceitar de verdade um casal interracial. I give up.
It's not worth it. Agora, Adivinha Quem Vem para o Jantar já termina com uma nota que ela é mais esperançosa. As duas famílias, família branca, família negra, estão ali sentadas à mesa, juntas, Democracia materializando racial. literalmente o sonho de Martin Luther King, proclamado apenas alguns anos antes. Sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. O filme sugere que o racismo é apenas uma questão geracional, que os tempos estão mudando e os jovens já estão liderando esse processo. You and your whole lousy generation believes the way it was for you is the way it's got to be. And not until your whole generation has lain down and died will the dead weight of you be off our backs. Mas, com o distanciamento histórico, essa mensagem ela parece mais um tapinha nas costas de Hollywood, o oposto do pessimismo radical de Febre da Selva. She's white. White? Man, are you a crack or something? 4 meses depois da estreia de crack. Adivinha Quem Vem para o Jantar, Martin Luther King foi assassinado. E a gente sabe como a luta pela igualdade racial continua até hoje. A própria atriz Katherine Houghton, anos depois, ela concordaria com James Baldwin. Ao reconhecer, ela reconheceu que, embora o filme possa ter tido um papel fundamental de iniciar algumas conversas naquele momento extremamente insidioso, foram conversas unilaterais. Black friends of mine, when I've said to them, what is your reaction to the film? They've all said, well, it wasn't written for black people. It was written for white people. Agora, corta pra 2017, quando Corra, do Jordan Peele, trouxe uma versão em tom de terror de Adivinha Quem Vem para o Jantar. Mais uma Foda, vez, a tá? história de um homem negro conhecendo os pais da namorada branca. So how long has this been going on? This thing. Mas o filme de Jordan Peele questiona e subverte o otimismo de Adivinha Quem Vem para o Jantar para expor o mito da sociedade pós-racial que se formou ali em torno da figura do Barack Obama. By the way, I would have voted for Obama for a third term if I could. Porque enquanto Isso é engraçado, né? É a parada do Obama, porque o Obama... Gente, não adianta ser uma pessoa preta, né? É o que eu falo. O Obama financiou guerra pra caralho. Caralho. Aí fica mais o Obama. Porra. Foda. Que adianta? Nada. enquanto esses liberais brancos aparentam acolher o protagonista, Corra sugere que existe um racismo ainda mais insidioso entre esses supostos progressistas, que na verdade fetichizam pessoas negras. Negrofilia. Is it true? Is it better? Se apropriam da nossa cultura. Black is in fashion. E por meio de um discurso suave, um discurso pós-racial, querem no fim das contas manter essas pessoas negras no lugar delas, o lugar afundado. Now you're in the sunken place. O fato é que o encontro com a família, ele continua sendo uma fórmula frequentemente usada para mostrar as mudanças ou a falta delas na forma como a sociedade enxerga esses relacionamentos interraciais. Did you tell them that I'm white? You're white? Stop the car! I mean, I'm so sorry. It was a joke, sir. I was kidding. E embora essa fórmula familiar ela raramente traga representações muito profundas, muitas vezes reduzindo o casal a um símbolo político, We spend more time defending our relationship than actually having one. ela ainda oferece um retrato útil do quanto nós progredimos ou da ilusão de progresso que nós criamos. Mas nem toda representação de um casal interracial precisa abordar diretamente a questão racial, e nem deve. Como apontou Russell Bolster, presidente da Casting Society of America, existe uma glamourização da diversidade, onde os criadores acham que basta ter diversidade e isso já tem que virar um enredo. Mas isso pode ter um efeito contrário, pode fazer parecer que não é algo normal. Um recado rápido, por favor, deixe o seu like, comente, se inscreva e ative o sininho para receber todos os meus novos vídeos. E o mais importante, se torne membro do canal. Eis uma verdade, a maioria dos casais interraciais não busca ser celebrada nem politizada, apenas deseja existir com dignidade. Mas em sociedades como a brasileira, onde o racismo é estrutural, o mito da democracia racial encobre desigualdades profundas e o amor entre pessoas de raças diferentes, ele ainda é moldado por fetiches, por hierarquias de desejo, hierarquias familiares e violências sutis. Retratar esses casais com honestidade não é apagar o contexto político, é reconhecer que até o mais íntimos dos afetos, que ele é atravessado também por construções sociais. O que esses casais pedem
é complexidade, serem vistos não como exceções ou como símbolos, mas como pessoas reais, com histórias próprias, com desejos próprios e legítimos e com conflitos que vão além da cor da pele, mas que não podem ignorar a cor da pele. When are we gonna do something about this unspoken thing between us? Agora, falando da categoria da abordagem daltônica, é interessante notar que algumas das representações mais proeminentes dessa forma de tratar filmes de romances interraciais aconteceram em contextos fora da realidade. Em 1968, enquanto os Estados Unidos eram consumidos pelas lutas por direitos civis, Jornada nas Estrelas fez a história ao exibir um dos primeiros beijos interraciais da televisão, entre o Capitão Kirk, vivido por William Shatner, e a Tenente Uhura, interpretada por Nicole Nichols. And I would hear your voice from all parts of the ship. A série de ficção científica, ela oferecia uma visão aspiracional de uma humanidade futura que havia deixado o racismo para trás, então aprendido a respeitar todas as formas de vida no seu vasto universo. Species that enslaves other beings is hardly superior. Mais recentemente, The Good Place foi elogiada por retratar diversos relacionamentos interraciais sem fazer disso um grande evento. What country am I from? Is it racist if I say Africa? Yes, and Africa is not a country. Mas não por acaso, a série se passa no além-vida, um lugar onde preocupações mortais, como raça, parecem ter muito pouco peso. Listen, we have like 1 hour to create an entirely new afterlife and also save all of humanity. Ainda assim, mesmo aqui na Terra, temos visto cada vez mais os relacionamentos interraciais retratados como coisas normais que são, sem que isso vire um ponto central do enredo. The Office, por exemplo, fazia piadas ocasionais sobre o choque cultural entre Kelly, uma mulher indiana, e Ryan, um homem branco. Mas no geral, o relacionamento dos dois não era definido pelas diferenças raciais, mas sim pela toxicidade mútua. She's like an addict, and I just had to get her clean. Mesmo quando é a raça que inicialmente aproxima Kelly de Ravi. Robbie, our amazing pediatrician, was asking us if we knew any girls, and I said I know the perfect girl. Because Kelly is Indian, and oh, that's it. Mas no fim, ao trocar Ravi por Ryan mais uma vez, a Kelly se mostra daltônica e cega para várias outras coisas também. You gave your baby an allergic reaction just to talk to me? Essa abordagem daltônica também reflete o fato de que as gerações mais jovens não enxergam mais os relacionamentos interraciais como algo polêmico ou mesmo como algo incomum. Segundo pesquisas mais recentes do Instituto Gallup, a aceitação do namoro interracial nos Estados Unidos chegou a 98% entre jovens de 18 a 29 anos. No Brasil, embora não haja dado equivalente de aprovação direta, o Datafolha revela que 47% da população afirma já ter se relacionado com alguém de cor diferente, e 24% dizem que seu último relacionamento foi interracial, indicando alta convivência, apesar das assimetrias raciais que ainda persistem nos pares que são formados. É uma atitude que vem sendo reforçada na tela por casais, que embora reconheçam a diferença racial, raramente a tratam como um conflito, quando a mencionam sequer. E hoje, esses casais daltônicos estão cada vez mais no centro das suas histórias. Friends, por exemplo, tentou responder às críticas sobre a falta de diversidade no elenco ao escalar a Aisha Tyler como a namorada de Ross. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior aqui. Mas todo mundo sabia que ela seria apenas um caso passageiro. Ele inevitavelmente voltaria para Rachel. Okay, that's it. We are seeing other people. Tem desvantagens esse tipo de abordagem. Enquanto histórias sobre casais interraciais que enfrentam resistência da comunidade, eles acabam reduzindo os personagens às questões políticas. You know what, Derek and I like each other, and if you have a problem with that, screw you. As narrativas chamadas daltônicas, elas ignoram completamente essa política. I need you to know that I like you, Peter Kavinsky. And not in a fake way. Porque parece que é 8 ou 80. Ainda assim, mesmo sem tratar diretamente de discussões raciais, essas representações, elas cumprem um papel que lhe é fundamental, o da naturalização. Elas permitem que casais interraciais apenas existam como são, sem se tornarem símbolos, e isso é muito importante. Ser daltônico na tela importa em um mundo como o nosso, que não é daltônico, oferecendo então uma visão de como as coisas poderiam ou deveriam ser na realidade. Don't you understand that for the first time we are seen as we should be seen? Em New Girl, por exemplo, o Winston comenta que todos os casais que Ferguson, o gato, conhece são interraciais, e ele vê isso como progresso, mas também sabe que isso não é um retrato realista do mundo. We're talking about the cat? The only couples that Ferguson knows are interracial, and while Winston views this as progress, he knows that it's not an accurate portrayal of the world. A verdade é que nós não vivemos nem um mundo daltônico, nem um melodrama político. Por isso que a abordagem mais moderna e mais realista, ela busca um meio termo. É um meio termo que não trata a raça como única definição de um relacionamento, mas também não foge das questões da raça. We are together.
That's all that matters. Really? Because I'm feeling a little, I don't know, Sally Hemings, Thomas Jefferson about all this. O casal do filme, doente de amor, ele enfrenta diversos obstáculos, incluindo uma doença grave, mas a questão racial definitivamente também está entre eles, de forma natural. I'm fighting a 1400-year-old culture. You were ugly in high school. There's a big difference. Numa inversão mais complexa do filme Adivinha Quem Vem Pro Jantar, os pais brancos de Emily são pessoas completamente tranquilas com o fato do Kumail ser um homem paquistanês. Said he should go back to ISIS. What is it about him that made her say that? Até parece, né, gente, que isso existe. Mas no contexto, um homem paquistanês tá inserido numa família branca. Não... Ai, ai. Até trava na beleza. Vai. Travou. Uma dedada bem dada, talvez vá. Vamos ver? É a família do Kumail que não aceita ele namorar alguém fora da cultura deles. There is only one thing that we have ever asked for you, Kumi. That you be a good Muslim and you marry a Pakistani girl. Mesmo com a mãe chegando a deserdá-lo em certo ponto, esse conflito é apenas uma parte de uma história maior. O mais importante é como esses dois jovens enfrentam um relacionamento juntos, e não o que os outros pensam sobre eles. What brings you to New York? Here to see someone? Já não estão mais contando apenas histórias didáticas sobre famílias brancas que aprendem a tolerar o noivo negro da filha, nem criando também utopias daltônicas onde a raça não existe. As representações mais recentes, elas reconhecem as nossas diferenças, mas sem serem consumidas por elas. And you're Jewish. Yeah, which is cool. And I'm black too. And gay. Elas começaram a mostrar relacionamentos interraciais onde nenhuma das pessoas é branca ou hétero, oferecendo uma imagem ainda mais completa e ainda mais complexa dos muitos tipos de barreiras culturais que precisam ser enfrentadas quando duas pessoas simplesmente querem ficar juntas. You only consider yourself people of color when it benefits you. What? Oh, no. That's not true. I don't think like that. You're different. Different how? Mais importante ainda, o foco está em retratar os personagens como indivíduos multifacetados. You like to watch me when you think I'm sleeping. And trace the outlines of my face. Pega o drama Love em 2016, que retrata a história real de Richard e Mildred Lovian, o casal que moveu o processo histórico que levou à legalização do casamento interracial nos Estados Unidos. Isso no mesmo ano em que Adivinha Quem Vem Para Jantar foi lançado. I'm his wife. There's no good here. Apesar da importância histórica evidente, o filme faz uma escolha extremamente poderosa: retratar os Lovins como um casal completamente comum, focando nos momentos simples da rotina doméstica e também na intimidade extremamente espontânea entre eles. E de forma também comum, nesse tipo de narrativa, a comunidade ao redor deles também é mostrada como majoritariamente solidária aos dois. O diretor e roteirista Jeff Nichols declarou ao New York Times que ele queria mostrar como a segregação não era uma linha claramente delimitada nessas comunidades. That you spend 1 minute longer in jail than it takes us to get. Travou, gente. E o que acontece? Travou a caixa do chat. Não consigo ler o chat mais. Que isso, Zuckerberg? Zuckerberg falou, ela está louca. Ela já está 4h15 fazendo live. Ela está totalmente fora de si. Eu vou ter que entrar aqui no celular para chegar o chat que travou. Como travou, eu vou encerrar esse corte, mas vá lá no canal do Ale Garcia. Ui, formiga, gente, uma formigona em mim. Curta, comente, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações.